Olá, bom dia, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós hoje vamos estudar um pouco a respeito do ser de Deus. Vamos estudar, também as obras de Deus. Vamos ter um estudo sobre a introdução à teontologia. Para isso eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus queridos, pelo menos 4 estudos são muito importantes para que o crente possa desenvolver com melhor capacidade os seus trabalhos, a sua participação e também para servir a Deus. Primeiro, é importante que o crente saiba quem é Deus. Consequentemente, buscando saber quem é Deus, ele vai saber da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo na Trindade Santa. Mas ele precisa também conhecer as Escrituras Sagradas, porque Deus se revela através das Escrituras Sagradas. Mas também é importante que o crente busque saber o que é a igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na igreja nós nos edificamos através dos ensinos, através da palavra, da edificação da nossa mente, do nosso coração, através da palavra de Deus. Então é importante que o crente saiba, conheça bem a sua igreja, conheça as doutrinas que norteiam, que fundamentam os ensinos da sua igreja. Conheça também a forma de governo da sua igreja. É importante, meus amados, que o crente busque esses conhecimentos para melhor servir a Deus. E na aula de hoje nós vamos buscar conhecer um pouquinho sobre Deus. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É entender quem é Deus e compreender os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Aprender como Deus, ele se revela ao homem, se revela a nós. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, trata de Deus e da Santíssima Trindade. Lá no capítulo 2, na seção 1, diz assim: Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo e membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta, imutável e cheio de amor, é gracioso, longâmino, misericordioso, muito bondoso, verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Vejam, meus amados, como é Deus. Deus é santíssimo. Deus, ele é maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Para estudarmos um pouco mais de Deus, vamos tecer algumas considerações iniciais.
Vejamos então, nós não somos capazes de definir quem é Deus. Nós não somos capazes, porque a mente humana não é capaz de captar toda a grandeza de Deus. Nós não somos capazes, meus amados, de captar, de entender toda a grandeza de Deus. Por isso que nós somos incapazes de definir corretamente quem é Deus. Nós nunca compreenderemos tudo de Deus, pois nós somos finitos, nós somos criaturas. Eu e você, nós somos criaturas de Deus, nós somos finitos. E o finito não pode conhecer o infinito que é Deus. Deus é infinito. O máximo que nós podemos fazer é ter uma definição analítica de Deus, através das Escrituras Sagradas. E aí nós fazemos algumas perguntas. Como nós podemos conhecer a Deus? Essa pergunta é muito importante para todo ser humano, para o crente. Como nós podemos conhecer a Deus? Nós só podemos conhecer a Deus, meus amados, através da sua autorrevelação. É Deus se revelando a nós, que é encontrada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então nós só podemos conhecer a Deus através da Bíblia, porque na Bíblia ele se auto-revela. Nós só podemos conhecer a Deus através da sua auto-revelação. E uma outra pergunta muito interessante: por que Deus se revela? Por que Deus quer se revelar a nós? Nós temos, pelo menos, biblicamente falando, 3 motivos por que Deus se revela ao homem. Primeiro é porque ele se quer dar a conhecer. O nosso Deus, ele quer que nós o conheçamos. O segundo motivo é porque Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele nos criou para que nós relacionássemos com ele, tivéssemos uma constante relação com ele. Então esse é o segundo grande motivo, porque Deus se revela a nós para se relacionar conosco. E o terceiro grande motivo é para que Deus seja glorificado. O nosso Deus deve ser glorificado pela sua criatura, pelo homem. Então, esses são os 3 grandes motivos porque Deus se revela a nós. E como Deus se revela? Uma outra pergunta muito interessante. Como Deus se revela? Meus amados, nós podemos também dizer que Deus pode se revelar a nós de 3 maneiras. Primeiro, que nós chamamos de revelação pessoal. Segundo, que nós chamamos de revelação geral. E terceiro, a revelação especial ou salvífica. A revelação geral também é conhecida como revelação natural. Um pouquinho mais na frente, ainda nesta aula, nós vamos ver essas 3 maneiras como Deus se revela a nós. Agora, uma outra grande pergunta que nós devemos fazer ao homem em geral é: Deus existe? Nós estamos estudando nesta aula a respeito de Deus. Mas será que Deus existe? Meus queridos, uns diriam que Deus existe sim. Outros diriam que Deus existe, mas que Deus não existe, que Deus é apenas fruto da imaginação humana. Mas também nós temos um terceiro grupo, onde eles diriam que Ele existe, mas não se importa conosco. Ou seja, nós podemos dizer que nós temos 3 grupos de pessoas em relação à existência de Deus. Uns dirão que Deus não existe, outros dirão que Deus existe, e outros ainda dirão que Deus existe, mas não se importa conosco.
Aí nós temos aqueles que acreditam que Deus existe e se importa conosco, nós chamamos de teístas. Aqueles que dizem que Deus existe, mas não se importa conosco. Deus criou o mundo, criou o universo. Houve um ser supremo, né? Um ser superior que criou todas as coisas, mas se afastou de nós. Não se importa com o homem, não se importa com a harmonia do universo. A esses nós chamamos de deístas. Mas existem aqueles que não acreditam na existência de Deus, que tudo é obra do acaso. Esses são os ateus. Meus amados, vamos ver alguns argumentos, né, que comprovam, ou argumentos a favor da existência de Deus. Nós somos cristãos, nós cremos na existência de Deus. E existem argumentos fortíssimos que comprovam a existência de Deus. A Bíblia ela não se preocupa em provar a existência de Deus, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 1. Quando Moisés escreve Gênesis, ele já inicia dizendo, no início criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, em argumentar a existência de Deus, porque nós cremos que Deus existe pela fé, e a fé é um dom de Deus. Então vamos ver alguns argumentos a favor da existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento cosmológico, o cosmos, o universo, as estrelas, o mundo em que vivemos, o mar, o céu, o vento, todas as coisas, os pássaros, as árvores. Esse é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico parte da existência do mundo, da existência do universo. Mas também existe um argumento telológico, ou telológico. Esse argumento, ele se fundamenta na harmonia do universo, onde as coisas criadas têm um propósito, têm uma finalidade, têm um fim. Observem o quanto que o universo é harmônico. Cada planeta no seu devido lugar, cada astro no seu devido lugar. Se Júpiter não estivesse no lugar que está, provavelmente o sistema planetário não teria esta harmonia. Se qualquer um dos planetas não tivesse no seu devido lugar, não haveria essa harmonia no universo. Tudo foi criado com um propósito. E isso comprova a existência de um ser supremo. Porque se há um projeto, há um projetista. E esse projetista é Deus. Deus criou todas as coisas. Mas também um argumento que nós chamamos de antropológico. E ele se fundamenta no fato de que só o homem possui determinadas qualidades, determinadas coisas, qualidades que não existem nos outros animais. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o argumento antropológico comprova a existência de Deus, porque Deus criou o homem diferente das demais criaturas. Quando Deus cria os animais, Ele criou cada um deles conforme a sua espécie. Já quando Ele cria o homem, Ele cria conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então esse é um argumento muito forte, que nós chamamos de argumento antropológico. Mas também temos um quarto argumento, que é o argumento ontológico. E esse argumento se baseia no fato de que todo homem tem na mente a existência de um ser perfeito, de um ser criador. Todo homem tem na sua mente isto, que existe um ser supremo, um ser criador de todas as coisas. Vejamos então, meus queridos, como Deus se revela ao homem.
Deus se revela ao homem, primeiro, que nós chamamos de revelação pessoal. Significa que o próprio Deus se revela a si mesmo nas Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento nos mostra que na época do Antigo Testamento havia uma necessidade de Deus se auto-revelar. E nós temos lá em Gênesis, aliás, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus se revela a Moisés através de uma sarça que se ardia em chamas e não se consumia, numa verdadeira teofania. Então Deus está ali se revelando pessoalmente a Moisés. Também Deus se revela pessoalmente a Moisés lá no monte onde ele recebe as tábuas da lei, através também de uma teofania. Mas Deus se revela no que nós chamamos de revelação geral ou natural. Essa revelação geral ou natural é a revelação de Deus através das suas obras, através da própria natureza. A própria natureza, ela comprova a existência de um Deus criador. Como nós podemos ver, meus amados, no Salmo 19, verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus, meus amados, proclamam a glória de Deus. E no pensamento judaico, observe que aqui está no plural, os céus. No pensamento judaico haviam 3 céus, ou há 3 céus. O primeiro céu é o que nós enxergamos, é essa atmosfera maravilhosa, esse azul maravilhoso, as nuvens. O que existe entre o firmamento, entre a terra e até onde as nossas vistas alcançam. Esse seria o primeiro céu. O segundo céu é onde estão os astros, as estrelas, a lua, o sol. Mas na concepção judaica existe um terceiro céu, que está além do universo, aonde Deus habita. Nos céus estabeleceu Deus o seu trono, e lá ele reina sobre todos os reinos. Então, meus queridos, o salmista, no Salmo 19, versículo 1, diz assim, e eu vou repetir: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Como é maravilhoso percebermos que Deus existe através das suas obras. Mas também existe uma revelação, a revelação especial. Essa revelação, ela é uma revelação interior, que ocorre dentro de cada um que foi regenerado por Deus. A regeneração é obra de Deus. Então, é uma revelação interior, e ela é aplicada pelo Espírito Santo, que nos faz entender o plano eterno da salvação. Esta é a revelação especial. Somente os crentes em Cristo possuem esta revelação, que está na Bíblia, e mostra o Senhor Deus por intermédio do seu Filho, por intermédio de Cristo. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Deus se revela através da sua palavra, através da ação do seu Filho, através de Jesus Cristo. Vamos entender um pouco do ser de Deus? Como Deus é? Quais são os seus atributos? Quais são as suas qualidades? Então vejamos, quando nós falamos do ser de Deus,
nós queremos apresentar aquilo que nós podemos conhecer de Deus. Aquilo, nós já vimos no início desta aula, que nós podemos conhecer apenas Deus, apenas através da sua própria revelação. Então, quando nós falamos do ser de Deus, nós queremos exatamente apresentar aquilo que nós podemos conhecer de Deus, apenas o que nós podemos conhecer de Deus. Primeiro, Deus é Espírito. Deus é puramente Espírito. A Bíblia não tenta definir o ser de Deus. O que mais se aproxima de uma definição é o que Cristo disse à mulher samaritana em João 4:24. Ele diz assim, e João escreve: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus não possui corpo como nós possuímos. Não podemos discerni-lo pelos sentidos físicos. João 1:18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e que é quem o revela. Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai, Cristo, é quem o revela. Deus é uma pessoa. Deus também é uma pessoa. Significa que Deus é um ser moral e inteligente. Deus é uma pessoa, ele tem vontade. Ele busca realizar a sua obra no homem, a obra de regeneração do homem através do seu Filho. Isso é vontade de Deus. Deus é uma pessoa. Deus não é uma forma de energia, mas um ser racional, capaz e autodeterminado, como está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, que diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é um Deus que tem vontade. Deus teve vontade de tirar o seu povo da terra do Egito, da servidão de Faraó. Deus é único. Não existe outro Deus. A Bíblia nos mostra que há um único Deus, vivo e verdadeiro, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só existe um único Deus verdadeiro. Deus é Criador. Deus criou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, como está lá em Provérbios 16, versículo 4, que diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas com determinado fim. Meus queridos, Deus fez o homem. Qual foi a finalidade que Deus fez o homem? Para adorá-lo, para gozá-lo para sempre. Deus, meus queridos, amados, nós sabemos que Deus, ele é trino. Deus é trino, é único, porém subsiste em três pessoas. Vamos ver então um pouco sobre a doutrina da Trindade. Vejamos então. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 9, é a seguinte a pergunta: há quantas pessoas na divindade? Ou seja, há quantas pessoas em Deus? Quantas pessoas existem na divindade? E a resposta é esta:
Há na divindade 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um único Deus, verdadeiro e eterno, de mesma substância e iguais em poder e glória. O poder do Pai, o poder do Filho e o poder do Espírito Santo são iguais. São, contudo, diferenciadas por suas peculiaridades individuais. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe então que o apóstolo, Mateus aí ele está escrevendo e está dizendo as 3 pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também quando Paulo escreve a sua carta, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele escreve assim, lá no final da carta, se despedindo dos irmãos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Observe aí as 3 pessoas. Meus queridos, o Pai é Deus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo. Nós existimos, meus queridos, em um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então, Deus Pai, o Pai é Deus. Nós também podemos ainda continuar lendo o versículo dizendo: pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Mas também, meus queridos, o Filho é Deus. O Pai é Deus e o Filho é Deus. Como está lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui está se referindo a Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, como está lá em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz assim, quando se refere, quando Ananias escondeu, mentiu, não é? Em relação à entrega dos seus bens para a igreja. Então, Lucas escreve assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? E ele continua mais na frente. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Observem a ligação, Espírito Santo e Deus. O Espírito Santo também é Deus. A Trindade é Deus, sendo somente que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas não são como nós, separadas de personalidades e atributos. Cada uma é completa em si mesma, possuindo a totalidade da divindade em si mesma. Elas possuem funções específicas na chamada economia de Deus. O Pai gerou o Filho, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E quais são as funções específicas de cada um na Trindade? Vejamos então. Nós podemos definir assim: Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Consolador. Existem, meus queridos, passagens do Antigo Testamento que indicam que há mais de uma pessoa em Deus.
Vejamos então em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observem aqui que está no plural. Também disse Deus, façamos. É um diálogo entre a Trindade Santa. Isaías capítulo 48, versículo 16, diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o início, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tenho estado lá, o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito, o Espírito Santo. No Novo Testamento nós também temos várias passagens que falam das 3 pessoas da Trindade. Vejamos uma das mais citadas, que é o batismo de Jesus Cristo, que se encontra lá em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, que diz assim: e aconteceu que ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus queridos, nós podemos então dizer que se nós queremos enxergar a Trindade nas Escrituras, vamos ao Jordão, vamos ao batismo de Cristo, porque ali está claro a existência das 3 pessoas, os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. O Filho sendo batizado, Jesus Cristo, o Filho amado. E a Deus falando: este é o meu Filho amado. Então, se queremos enxergar a Trindade nas Escrituras, além de outros vários textos, nós temos então esse texto maravilhoso. Então, meus queridos, nós podemos então, logicamente, chegar a apenas uma conclusão. Após estudarmos cuidadosamente a Bíblia, a única conclusão que nós podemos chegar, logicamente, é que há somente um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, sendo cada uma delas verdadeiramente Deus, tal qual as outras 2. Meus queridos, e quais são as qualidades desse Deus maravilhoso? Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as suas qualidades ou propriedades mencionadas na Bíblia Sagrada. Nós podemos dividir os atributos de Deus em 2 categorias. Uma que nós chamamos de atributos comunicáveis, que são aqueles que só Deus possui. Só Ele possui essas qualidades. São qualidades que só Ele tem. Mas também existem os atributos que nós chamamos de comunicáveis. São aqueles que o homem pode possuir, porque Deus, quando criou a sua imagem e semelhança. Então Deus, Ele colocou no homem atributos que Ele também possui. A estes atributos nós chamamos de atributos comunicáveis. Vamos ver alguns exemplos de atributos incomunicáveis. Autoexistência. Deus é o único existente, autoexistente, por ter a vida em si mesmo. Ele é a fonte, é o manancial da vida. Ele tem em si mesmo o poder de ser. Só Ele tem esse poder. Ele é autoexistente. Como está lá em João, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo.
Um segundo atributo incomunicável é a eternidade. Só Deus é eterno. Isso significa que Deus jamais teve um princípio e jamais terá um fim. O Salmo 90, no verso 2, diz assim: antes que os montes nascessem e tornassem a terra e o mundo, aliás, e tornassem a terra e o mundo e formassem, tá? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Mas também Deus é onipresente. A onipresença de Deus é um atributo que só Ele tem. Significa que Deus não está limitado a um espaço físico. Ele está em todos os lugares. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te pode conter. Quanto menos esta casa que edifiquei. Deus não está contido no templo. Deus não pode se limitar ao templo. Deus está em todos os lugares. Mas Deus também é onisciente. Isso significa que Deus conhece todas as coisas. Somente um ser infinito e eterno pode conhecer todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. O Salmo 147, no verso 5, diz assim: grande é o Senhor, nosso Deus, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Nós não podemos medir o conhecimento de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. O nosso conhecimento jamais se igualará ao conhecimento de Deus. Mas também Deus é onipotente. Isso significa que Deus possui poder ilimitado, implicando que Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus não criou todas as coisas apenas. Ele criou, mas Ele controla, Ele governa todas as coisas. Apocalipse capítulo 19, versículo 6, diz assim: então ouvi uma voz como de numerosas multidões, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Deus também, Ele é imutável. Significa que Deus não muda em sua essência, em seus atributos, em seus planos, em suas promessas, em seu amor e em sua justiça. Deus não muda. Não muda em seus planos, não muda em suas promessas, não muda no seu grande amor e não muda também na sua justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas também Deus é soberano. Isso significa que o domínio de Deus na história é absoluto. Ele realiza todos os seus decretos e ninguém o pode impedir. Deus realiza todos os seus decretos. Aquilo que Deus decretou será realizado. Ninguém pode impedir. O Salmo 115, verso 3, diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Como lhe agrada. Vamos ver agora alguns exemplos de atributos comunicáveis. Ou seja, atributos que Deus comunicou ao homem, que Deus
repassou ao homem na criação do homem. Primeiro é a bondade, não é? A bondade é o ato de fazer o bem e é caracterizado por aqueles, ou seja, é uma característica daqueles que têm alma nobre, né, e generosa. O Salmo 145, verso 9 diz assim: o Senhor é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, o homem possui um atributo que vem de Deus, que é a bondade também, por mais cruel que seja o homem, mas no seu coração ele traz, né, um certo percentual de bondade. O outro é a santidade. A santidade é um processo da busca de pureza, que ao homem só é possível através da ação do Espírito Santo, através da ação do próprio Deus. E ela é um processo. Ela só será perfeita lá na glória. O 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Outro atributo comunicável é a justiça. Todo homem traz dentro de si um senso de justiça. Todos nós nos revoltamos como nós vemos alguém praticando uma injustiça. Então isso é uma qualidade que está em conformidade com o que é direito. Nós temos um senso do que é certo, do que é errado, do que é direito. E isso é um atributo que Deus comunicou ao homem. Nós também temos a capacidade de avaliar o que é justo e o que é injusto. Meus queridos, o Salmo 71, verso 19 diz assim: ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Meus queridos, nós podemos então concluir esta aula dizendo, primeiro, a compreensão clara e profunda de Deus é que torna o homem em um servo fiel e comprometido com Deus. Segundo, o estudo de Deus não é uma pretensão humana, não é, mas sim o prazer do Pai em se revelar ao coração do homem. Deus tem prazer em se revelar ao homem. E para finalizar, eu quero dizer também, concluindo nesta aula, que quanto mais nós aprendemos de Deus, mais o tememos e o adoramos. Que Deus nos abençoe e que esta aula possa contribuir para a edificação da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você. Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa que nós estamos usufruindo. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, pela maneira como o Senhor se revela a nós, através, ó Deus, das obras das tuas mãos, através da tua palavra que nos conduz a Cristo, que nos reconcilia novamente contigo, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Sê conosco, continue conosco, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, como igreja, sermos uma igreja viva que proclama a tua palavra, a tua vontade e a tua justiça, ó Pai. Ó Deus, sê conosco, abra as nossas mentes para que nós possamos cada vez mais,
ó Deus, fazer a tua vontade e buscarmos a santificação, que só é possível através do Espírito Santo. Ó Pai, muito obrigado por esta manhã. E nós oramos, ó Deus, pedindo perdão para os nossos pecados, e no nome precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém, ó Pai. Amém.